Amigos, gostaria de fazer aqui um breve relato com relação à proposta de reforma tributária que tramita na Câmara, é a PEC 7 de 2020, de minha autoria. Vou aqui numerar pontos rapidamente e depois vou dar mais detalhes em outros áudios e vídeos. Muito bem, reforma tributária ela atende a 4 quesitos. O primeiro, o consumidor. Ela barateia os produtos e serviços, dando mais opções de consumo e de forma mais barata e simplificada. Segundo, produtores. Ela desonera, ela simplifica e gera mais opções de viabilidade fiscal para os produtores. Então, temos também o terceiro ponto, que é a consideração dos entes federativos. Ela dá mais liberdade fiscal com mais autonomia aos estados e municípios. E também, número 4, ela reduz as contingências tributárias, que hoje são abundantes, os temíveis precatórios. O contribuinte, tanto do contribuinte com o ente federativo e entre os entes federativos. É assim que os precatórios ganham esse volume, esses valores absurdos que vemos aí. Muito bem. Como que ela faz isso? Ela consolida em 3 categorias todos os impostos nacionais. Ela não é só um ajuste dos impostos federais, ela não é só um ajuste de melhoria, de cobrança, nada disso. Ela toca em todos os impostos que existem hoje no Brasil, que são demasiados, e isso que gera muita confusão. Então, como é que ela faz? Ela consolida em 3 categorias: imposto de renda, imposto sobre o consumo e imposto sobre propriedade. Então, o fator gerador, aquilo que gera a tributação, é reduzido a esses 3 itens. Então, isso simplifica muito todo o sistema já por fazer essa consolidação. O que ele faz também? Ela acaba com impostos em cascata. Muito importante entender isso. O imposto em cascata são aqueles impostos que você vai acumulando ao longo de um canal produtivo e aí chega ao consumidor final com um acumulado de todos os impostos que foram pagos ao longo dessa cadeia produtiva. Então você vai lá, um agricultor que compra insumos, compra serviços de advogados, de marketing, do que seja que for, aquilo vai sendo acumulado, ele paga imposto naquilo, então isso vai acumulado no custo do produto. Ele repassa para o distribuidor repassa para a loja repassa para um fazendeiro ou um consumidor final de qualquer outra natureza, e esses aí pagam parte do produto, maior parte do custo pago ali, não somente a margem do lojista, mas também os tributos. Então isso não tem muito cabimento, temos que reduzir essa fatia que é onerada, que onera os canais produtivos. Isso tem o efeito de baratear. Se você acabar com a cascata, o efeito cascata, e você pagar imposto somente na ponta, isso barateia todo o canal produtivo, torna o produto brasileiro e o serviço brasileiro extremamente competitivo e torna também ele mais apto a ser consumido pelo brasileiro, que tem aí uma poupança limitada. Muito bem, então esse é o segundo ponto, é muito importante. Terceiro ponto aqui, que o consumo, imposto sobre consumo, ele só pode incidir no estado onde esse consumo é feito e pelo consumidor final. Então, se uma empresa de um estado vende para outra empresa de outro estado, não há tributação. Assim como a maioria das empresas, elas não têm tributação entre elas com relação a produtos e serviços que afetam efetivamente o custo final de um produto. Então, uma empresa vende para uma outra empresa num outro estado, não há mais tributação, como antes havia. Substituição tributária, uma série de coisas. Então, se aquele produto que foi vendido para aquela outra empresa no outro estado, eventualmente for vendido naquele outro estado para o consumidor final nesse outro estado, somente neste momento de venda ao consumidor final que o imposto sobre consumo é cobrado. E ele fica no destino, ou seja, no estado final onde o consumidor reside e onde ele comprou, que é onde vai ser gerado o tributo sobre consumo. Então isso simplifica todo o sistema, e também dá um pouco mais de fôlego, não só para as empresas trabalharem mais livremente, mas também para o consumidor.
porque ele pode optar entre onde ele quer fazer compras, em que estado ele vai estar para fazer compras. Tem estados que vão cobrar muito imposto sobre o consumo, outros que vão cobrar menos, e ele faz ali os seus juízos de valor, se vale a pena ir para um outro estado ou não, somente para fazer algumas compras. Então, isso é natural de modelos federativos diversificados. Então, isso também é um ponto muito importante. Como é que outras coisas que a proposta faz? Ela dá autonomia aos entes federativos de poder cobrar outros impostos. É uma ferramenta importante tributária para equilíbrio de contas locais e também para poder acabar com todas essas questões de repasses federais, que é onde tem várias distorções. Então, esses últimos dois pontos são ligados, né? Você dá autonomia e acabar com o repasse federal são amarrados um com o outro. Você não pode dar autonomia e ainda manter os repasses, tá? Então, hoje temos um sistema de repasse, ou seja, a União concentra os impostos e depois repassa para os estados e municípios aquilo que ela acha que é o justo, que acha que deve ser feito, etc. Então, nesse achismo, tem toda sorte de distorção política, não só por causa de regras e leis que a federação se impõe para setores e regiões, mas também por questões de desvio de apadrinhamento político, corrupção, uma série de coisas. Então, estados podem contribuir muito e retirar pouco desse fundo de repasse estadual, e outros que podem contribuir pouco e retirar muito. Então, é isso que existe hoje no modelo tributário brasileiro, uma distorção muito grande de origem e de aplicação de recursos. Então, os fundos de repasse são grande parte desse problema. Quando você dá autonomia dos estados, eles passam a valer e a sobreviver com aquilo que eles são capazes de coletar. Então, se há uma política pública federal que venha a ajudar aquele estado especificamente, aí é uma política pública federal, mas não está embutido no calabouço do sistema de repasse. É uma coisa mais transparente de debate político. É muito bem provável que alguns estados até concordem. Olha, vamos fazer aqui um plano para algumas regiões que podem ser afetadas. Mas aí é uma coisa acordada e, de certa maneira, bem clara ao contribuinte que sai perdendo esses recursos no seu estado. Muito bem, então essa dinâmica de debate eu acho que é muito importante, e você dando mais autonomia dos estados e municípios para se equilibrarem já vai aliviar essa pressão nos fundos de repasse. E mesmo assim, havendo esse problema, você gera um debate muito mais saudável de como fazer alocações do federal em alguns estados de maneira desproporcional. Isso é muito importante, essa questão de autonomia e também de acabar com o fundo de repasse. Também ela acaba aqui um outro de como que ela vai fazer isso. Ela permite que os acordos locais sejam mantidos. Vamos lembrar que o Brasil é um país altamente diversificado, com uma economia diversificada, com indústrias diversificadas, com recursos naturais diversificados. Então, e os estados também têm composições socioeconômicas diferentes. Então, neste contexto, o sistema tributário de cada estado e cada município tem que se adequar. E é aí que existem acordos às empresas produtoras viabilizarem seus negócios nesses estados, e esses acordos são mantidos nessa proposta. Muito pelo contrário, eles até estimulam esse tipo de arranjo mais setorizado, mais diversificado, exatamente para que crie mais oportunidades, as empresas não busquem outro país, que é esse que é o grande problema. Aqui tem muitos opositores que falam, não, mas aí vai gerar uma situação de guerra fiscal. Não é guerra fiscal, é competição, e é muito melhor a gente competir internamente do que a gente ter leis homogêneas que não viabilizam setores específicos da economia ou segmentos ou setores específicos, e aí o que acontece? Esses acabam fugindo do país, o país se torna inviável. Então é muito mais importante que eles façam essa competição, mas só que dentro do país. Então essa é até uma política de contenção da nossa indústria nacional, dos nossos empresários, dos microempresários, médio empresários, que fiquem aqui, que sirvam o brasileiro dentro do território brasileiro e que acham aqui a sua equação para se viabilizarem. Ao mesmo tempo, o brasileiro e o Brasil não perdem essas empresas para países vizinhos. Então esse é um ponto muito importante da gente comunicar aí. A permissão de manter acordos locais, ela é fundamental para a saúde, não só fiscal do Brasil, mas para a saúde de trabalho, de saúde do cidadão e saúde do país como um todo.
E claro, a última coisa de como simplifica todo o modelo e como que nós aplicamos essa emenda constitucional é que ela otimiza a cobrança, usando a estrutura que já existe de cobrança para quem já faz aquela cobrança. Do que eu quero dizer? Quem hoje faz cobrança de renda é a federação. A União é o melhor cobrador do imposto de renda, tem sistemas muito bons para isso. Quem é o melhor cobrador de imposto sobre consumo? Os Estados-membros são os melhores cobradores de imposto sobre consumo. Quem é o melhor cobrador sobre imposto sobre propriedade? Os municípios são os melhores cobradores sobre imposto de propriedade. Então, a competência de cada um ela é usada para fazer essas compensações. Então, por exemplo, se a federação agora quer uma parcela do imposto de consumo que existe nos Estados-membros, ela pode estabelecer uma alíquota federal em cada um dos estados de imposto sobre consumo. Cada um dos estados vai coletar para a União, porque cabe aos estados fazer essa coleta e os estados têm eficiência nessa cobrança. Ao mesmo tempo, se a federação, se um Estado-membro quer cobrar imposto de renda suplementar ao imposto de renda federal no seu estado, ela pode fazer essa alíquota e a federação, a União, faz a cobrança e depois repassa o relativo àquela alíquota que é referente àquele Estado-membro. Muito bem, então você otimiza os sistemas de cobrança, então você não está criando burocracias extras para fazer a cobrança dos municípios e dos estados e também da federação para fazer essas novas cobranças as quais eles são agora permitidos. Então, essa que é a proposta, meus amigos. Eu vou fazer mais interferências mais tarde, conforme as perguntas. Se você tem mais questões, por favor, coloque aqui nos comentários. Muito obrigado por estarem me seguindo e pelo apoio que vocês têm me dado todo esse tempo. Muito obrigado.